Oi, estudantes, tudo bem? Eu espero que sim. Sou a professora Gisele, da EJA, e hoje o assunto da nossa aula de ciências será o nosso turismo e seus materiais. Capital mundial do voo livre. O Pico do Ibituruna, aqui em Governador Valadares, ele é mundialmente conhecido pelos fãs e praticantes de voo livre. A cidade mineira ela é considerada a capital mundial do voo livre, já que possui uma das melhores térmicas do mundo para a prática desse esporte. Graças a essas boas condições, a cidade ela recebe frequentemente campeonatos de parapente e asa delta. Para nós, moradores aqui de Governador Valadares, é bastante comum ter o nosso céu decorado com as cores dos parapentes e asa delta. Mas para alguém aí que tem alguma dúvida sobre quais são, nós trouxemos aqui para vocês a imagem de cada um. Então temos a asa delta, né, que ela é em forma de uma asa, e aí ela é fixa, né, permanece dura ali, né, o suporte, mais abaixo tem um lugar para o piloto segurar, e aí depois que ele decola, ele coloca os pés numa espécie de suporte, então ele fica deitado de barriga para baixo, segurando ali o suporte. Já o paraglider, né, o parapente, ele funciona como se fosse uma espécie de paraquedas. Só que ali ele já decola aberto. E ele senta ali, fica sentado numa cadeira, controlando, né, o parapente, de uma forma onde ele permanece voando, ele permanece planando ali num determinado tempo, de acordo, né, com o que ele decidir, com o tempo, isso vai variar. Hoje, especificamente, nós vamos falar do parapente aqui na nossa aula. O parapente, paraglider em inglês, ele é semelhante a um paraquedas, pois ele também tem aí uma estrutura flexível e o utilizador, que é aquela parte da lona, ele fica suspenso, tá? O parapente, ele foi criado lá na França em 1978, para servir ali de treino para os paraquedistas na precisão da aterrissagem e para que eles não fosse necessário utilizar o avião o tempo todo para estes voos. Então, o voo do parapente, ele é uma modalidade de voo livre, que pode ser praticado tanto para recreação, para um passeio, quanto para uma competição. E ele é considerado um esporte radical. Enquanto aí os paraquedistas, que é os que descem de paraquedas, eles limitam passivelmente a diminuir o risco de aterrissagem, né? Uma aterrissagem mais branda, menos violenta, já os parapentistas, que é os que pulam de parapente, têm um voo mais dinâmico, aonde o piloto ele controla a direção, ele vê ali as circunstâncias favoráveis das correntes de ar ascendente na sua descida. E o que são essas correntes de ar? São as que formam, tá, em uma razão da diferença da densidade do ar. O que eu estou querendo dizer? Quando o ar ele é aquecido, ele se expande e torna-se menos denso que o ar frio. Dessa forma, o ar frio ele desce e o ar quente sobe, formando ali as correntes de convecção. Então, podendo manter-se a voar por um período mais longo. Então, quando o ar quente ele entra ali no suporte, né, nós chamamos ali de vela, o que acontece? Esse ar quente permanece ali dentro, mantendo ela aberta, e faz com que ele consiga planar mais tempo. Agora nós vamos falar um pouquinho dos materiais do parapente, como que são feitos, o porquê é possível um piloto de parapente planar mais tempo aí sobre o céu. Os parapentes eles são feitos de materiais, por exemplo, como o nylon e o poliéster, sendo uma fibra leve e resistente.
não porosa e impermeabilizada. Nós já falamos aqui nas nossas aulas o que é um material impermeabilizado. É aquele material que não permite a passagem do ar, né, gases ou líquidos por ele. Então, esses materiais, o nylon e o poliéster, ele não é poroso e impermeabilizado. O ar entra ali, tá? E aí ele não sai através do tecido. Mantém, assim, a pressão interna e aí o velame inflado, que é aquela parte da lona, aquela parte colorida que a gente vê do parapente. Quanto mais horas de voo e exposição ao sol, mais desgastado vai ficando aí esse velame. E aí vai causando uma perda da impermeabilidade e aumentando a porosidade. Então, quanto mais tempo sendo utilizado, mais vai sendo desgastado. Vai diminuindo a impermeabilidade e a porosidade. Tendo assim também o piloto uma diminuição na performance dele, tá? E aí é possível, é necessário a revisão desse equipamento de tempos em tempos. Esse velame, ele varia também de acordo com o tamanho, o peso do piloto, com a modalidade, por exemplo, se é um voo individual, se é um voo duplo, se é longa distância, se é com acrobacias, isso tudo vai depender aí, então, do tamanho do velame. Agora nós vamos falar um pouquinho da suspensão. A suspensão, ela é composta aí pelas linhas que unem os elevadores ao velame. Então, essas linhas, elas seguram, tá? Vamos colocar assim, que elas seguram o piloto preso ali no velame, tá bom? E aí essas linhas, elas ficam presas cada uma em uma célula, porque ali no velame ele é dividido em célula. E aí ele tem uma suspensão linear, então elas não podem embolar, elas têm que ficar retinha ali, tá? Então cada tirante tem uma fileira. E aí as linhas, elas são individualmente colocadas. As linhas do parapente são o que une o velame ao tirante. E elas são feitas de vários materiais, como o Kevlar, que ele consiste ali numa fibra sintética de para-aramida, e ela é muito conhecida pela leveza e pela resistência. Ela apresenta-se também como um polímero muito resistente no calor, e ela chega a ser 7 vezes mais resistente do que o aço por unidade de peso. Tudo isso é controlado por meio dos fios conectados, né? Uma imensa vela de suspensor, diferente do paraquedas, tá? Então, assim, diferentemente, o paraquedas você decola com ele fechado, e aí você aciona e ele abre. Já o parapente, não. O piloto, ele precisa organizar o parapente ali no chão, ele precisa abrir, colocar ele todo aberto e aí ele precisa decolar com ele aberto no caso. Então aqui nós temos a imagem das linhas todas presas, tá vendo? Aos tirantes, que fica aqui na parte de baixo, que mais para frente nós vamos mostrar. E aí nós temos os freios. A união dos batoques e linhas, elas são usadas para frear e para direcionar o parapente. Usado para aumentar a sustentação na decolagem e também para amortecer o pouso na hora da chegada. O freio ali, ele é muito importante, porque através dele é que o piloto ele pode sentir a variação e a pressão do velame, por exemplo, nos voos turbulentos. E aí é necessário uma pilotagem ativa, quando você aumenta ou você diminui a pressão pelas linhas de freio, tá? Então compensa ali a variação pelas linhas de freio. Os batoques, eles atuam também controlando a direção. Então eles são umas espécies ali de alças ligadas à linha, funciona como se fosse uma espécie de volante do veículo, tá? O piloto, ele segura, né, com as mãos o batoque, ao todo são 2. Então, para comandar o lado direito, ele usa o batoque do lado direito e tem o lado esquerdo, tá bom?
E agora, para ficar mais explicado, nós temos, né, os mosquetinhos e os mosquetões, que eles são feitos de aço. Eles são resistentes e têm uma boa durabilidade. Eles ligam os tirantes às linhas e é o que permite que o piloto fique preso ali no velame. Então, vamos aqui para a nossa imagem para a gente entender melhor. Nós temos aqui as linhas, que são essas linhas aqui. E aqui nós temos os mosquetinhos ou os mosquetões, depende, e os tirantes ou elevadores, que é a alça que prende a cadeira do piloto pela vela ali, né? Aí o que acontece? Ali aquela vela, ela é presa pela linha com esses mosquetinhos e mosquetões, que eles são feitos de aço, tá? Então é seguro, ok? Depois, nós temos aqui uma explicação sobre a cadeira. E aí ela é chamada de vários nomes. Arnés, arnes, cadeira ou selete. Tem vários nomes aí. Tendo a prática do parapente nascida e muito associada no montanhismo, o mecanismo que permite segurar o piloto, ele herdou dessa forma esse nome, o arnês. A semelhança do que acontece muito ali na escalada, né? Então, eles são todos presos por todos os cintos, assim como lá na escalada. No entanto, com a evolução da modalidade, surgiram diversas formas, desde o mais compacto e mais simples, ou o mais confortável e utilizado aí também nos voos acrobáticos. Os mais volumosos, eles são mais confortáveis. E aí ele é utilizado para um voo, por exemplo, de longa distância, uma competição que vai durar muito tempo. Tem também, no caso, os bilugares, que são utilizados, no caso, para o voo duplo, tá? Então, ali tem um suporte onde permite que haja a fixação, no caso de duas cadeiras, chamado aí também de 2 cavalos. O piloto, ele é o do piloto, ele é mais assim, né, utilizado e mais confortável. Já o do passageiro, ele é mais compacto e mais simples. Então, nós falamos lá que as linhas, os tirantes, os mosquetinhos e os mosquetões, todos são unidos aqui, na cadeira do piloto, tá? Então, de todo esse acesso, a cadeira do piloto é o local onde é mais confortável, porque é onde o piloto passa mais tempo durante aí o seu voo. Temos também outros acessórios muito utilizados durante o voo. Nós temos botas de voo, capacete, GPS, óculos de sol, paraquedas reserva e variômetro. Então, para que utiliza ali as botas? As botas, ela trata-se, né, de bota de proteção com a proteção lateral. Então, a proteção, ela vem ali, né, para evitar que o competidor ou o piloto, na hora da aterrissagem, ele possa torcer o pé, ele possa quebrar o tornozelo. Então, ela tem aquele suporte na canela, ali na lateral, dando essa proteção para o piloto. Temos também o capacete, que ele é utilizado para garantir a segurança do indivíduo, em caso, por exemplo, de uma queda mais brusca ou inesperada, né? Vai amenizar o choque sofrido através aí se o piloto bater a cabeça em algum lugar mais duro. Temos também o GPS, que ele é um acessório muito usado pelo indivíduo, porque ele mantém ele informado sobre, por exemplo, a altura, onde ele está, a velocidade onde ele se encontra, não é isso? E também as coordenadas do ponto de pouso, aonde ele precisa pousar. Os óculos de sol. Os óculos de sol, eles são utilizados a fim de garantir a integridade da visão do competidor. Então, quando o competidor está mais acima, ele fica mais perto ali dos raios ultravioletas, fica numa exposição mais próxima. Assim, é utilizado o óculos para estar protegendo os olhos. Também o paraquedas reserva. Esse paraquedas reserva,
ele é utilizado no caso, por exemplo, de um problema com o paraquedas principal ou de um problema com o parapente, tá bom? Então, evita aí que o competidor tenha uma queda brusca, colocando a vida do piloto em risco. Tem também o variômetro. Ele é um acessório que ele é utilizado pelo indivíduo para identificar, por exemplo, a presença de massa de ar ascendente ou descendente. Então, é ali pelo variômetro que ele vê qual que é o tipo de ar, o que ele pode fazer, vai facilitando ali o controle durante o voo. Eu disse lá no início que durante esses voos, né, quanto mais exposto fica o velame, esses materiais, eles vão se desgastando. Então, existe aí uma revisão obrigatória, que ela é exigida pelo órgão de homologação e ela funciona como se fosse uma revisão anual ou até mesmo a cada 100 horas do uso do parapente. O objetivo dessa revisão anual do parapente é para que o piloto ele tenha ali, né, consciência do tamanho e da importância de uma revisão preventiva. Assim como, né, uns pequenos cuidados com o equipamento para que ele esteja sempre dentro das normas de homologação, para ele ter ali um melhor planeio, uma melhor velocidade, comportamentos e as reações conforme o piloto deseja, tá bom? E para que o parapente tenha uma vida mais prolongada. Ao término ali dessa inspeção geral, é gerado como se fosse uma espécie de protocolo. E aí esse protocolo, ele afirma que o proprietário fez a devida revisão, tá? Com informações sobre o parapente, toda a descrição dos serviços, testes gerais que foram feitos, tá bom? E aí é feita a inspeção geral, bem minuciosa, nas costuras, né? É feita ali nas fitas, nas ferragens, nos tecidos, na referência de medida. Então, tudo é muito minuciosamente inspecionado, tá? E também é inspecionado, no caso, o paraquedas de reserva, tá bom? Não é só o parapente não, ok? E aí, você também pode fazer essa revisão, né, o piloto, de 6 em 6 meses. Isso vai depender. Por quê? Porque o parapente, vamos pensar que ele funciona como se fosse um carro? Precisa ali, né, o motor, a geometria, suspensão, pneus, sistema de transmissão, tudo deve estar em um bom estado, devidamente regulado ou alinhado, para que tudo funcione dentro do esperado. Então, em outras palavras, o parapente também é um conjunto aí que deve estar equilibrado. A resistência do tecido, a resistência das linhas, né, as medidas, as costuras, os tirantes, tudo deve estar dentro, né, dos parâmetros corretos. As condições do uso do material, ele deve estar em bom estado também para a prática do esporte, mais seguro. Agora nós vamos falar um pouquinho do voo duplo. Essa modalidade do voo duplo do parapente é uma modalidade presente nos campeonatos e torneios também. Além disso, é uma prática de alguns pilotos, após adquirir, né, a confiança das suas habilidades ali no esporte, eles passam a levar os seus familiares e amigos. Por outra via, caso você vá, né, realizar um voo duplo com um profissional como esse, é importante que você peça ali do profissional, né, uma credibilidade, ou você peça ali uma garantia, tá, das horas testadas, de todo o equipamento utilizado ali no velame do parapente. Agora nós vamos para a parte da atividade deixada e sugerida para você. Hoje eu gostaria de deixar uma atividade assim, como se fosse uma espécie de sugestão de lazer. Você já foi à Feira da Paz, onde os pilotos fazem os seus pousos? A nossa cidade
né? Ela tem ali o local onde eles decolam no Pico do Ibituruna e onde eles descem na Feira da Paz, próximo à Ilha dos Araújos. Então, hoje a atividade proposta é um passeio turístico. Se informe sobre os dias de competição e vá lá prestigiar os pilotos e assistir o nosso céu aqui da nossa cidade bem colorido. Assim, nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece na tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube e acesse as nossas redes sociais @SMED-GV. Até uma próxima aula. Tchau!